Volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija, peça, diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui com o Dr. Valdir Marim, que é médico urologista, falando aqui sobre os distúrbios ejaculatórios. A gente falou aí sobre tratamento, falou também sobre o que é ejaculação precoce, e agora nesse último bloco a gente vai falar de outros tipos de distúrbios ejaculatórios. Doutor, e até eu queria já começar pelo inverso, né, do ejaculador precoce, aquele ejaculador que não ejacula, é retardada, né? Demora. Isso aí pode inclusive gerar um desconforto muito grande, até dor ou não. Como é que é isso, doutor? Como é o relato do indivíduo que tem esse tipo de distúrbio? A ejaculação retardada, eu já tive 3 pacientes esse ano. São relatos tristes, porque eles não conseguem melhorar, entendeu? Na literatura, a gente aprende a dar ansiolítico para esses pacientes, porque a maioria deles são psicológicos, né? E o tratamento básico dele é psicoterapia. E a gente aprende a dar ansiolítico para esses pacientes, mesmo assim, eles não conseguem melhorar, tá? Esses pacientes é complicado, diz assim um amigo meu, né? Dentro da escola a gente vê muito. É um paciente que a gente tem muita dificuldade, né? Mas são pacientes que reclamam muito, são relatos tristes, né? Porque o paciente, ele tem muita dificuldade de ejacular, ele quer ejacular, né? Ele quer ejacular e ele não consegue ejacular de jeito nenhum. Às vezes, hoje a gente usa algumas medicações que às vezes pode melhorar, né? Desses 3 eu tive... ele melhorou com a medicação. Os 2 eu encaminhei para fazer psicoterapia para melhorar a situação dele, né? Porque realmente são pacientes difíceis. Tá? Quer dizer, não há um distúrbio fisiológico, né, doutor? Ou há um problema fisiológico? Sim, fisiológico. Não existe o estudo sobre ejaculação, são estudos incertos. Nada comprovado, né? Porque quando a gente fala em sexualidade, a gente fala muito de emocional. Tá? Então, não tem uma fórmula mágica, né? A gente está aprendendo ainda sobre sexualidade, né? Eu estudo muito sobre sexualidade, eu vejo cada ano que passa é uma coisa diferente, é um ponto de vista diferente e tem muito a ver com a parte emocional, né? Hoje a psicoterapia, terapia sexual, ela está muito forte, né? E mesmo assim eu vejo a postura das psicólogos em terapia sexual cada vez pensando diferente, avaliando o paciente por inteiro, não a parte só da sexualidade. Ô doutor, e aí pensando na ejaculação retrógrada, qual é essa? A retrógrada já é um pouquinho diferente, né? Você tem a retrógrada, ela pode ser pelo diabetes, né? Ela pode ser uma neuropatia por diabetes, pelo alcoolismo, pelo trauma raquimedular, tá? Ela pode ser por medicamentos, tá? Medicamento bloqueador alfa, e pode ser também por cirurgias, tá? Cirurgias. O que é ejaculação retrógrada? A pessoa ejacula, mas em vez de sair para fora, sai para dentro da bexiga. Caramba! Então, a pessoa sente orgasmo, ela tem um orgasmo, mas ela não emite o sêmen. Por isso que tem uma diferenciação, o orgasmo da ejaculação. A ejaculação não é o orgasmo, né? Então, essa pessoa, ela tem um orgasmo. Toda a sensação de prazer. Toda a sensação, os movimentos peristálticos da musculatura do períneo, sente o orgasmo, porém ela não vê o esperma, porque esse esperma, em vez de sair para fora, ele vai para dentro da bexiga, né? Então são esses pacientes que têm diabético, alcoólatras, tá? Cirurgias pélvicas, uso de alguns medicamentos, dá tudo isso, essa ejaculação retrógrada.
O que esse paciente, a maioria deles, por exemplo, o que usa medicamento, a gente tem um jeito, tira o medicamento, resolve o problema dele, se ele acha importante isso. Mas o que fez a cirurgia pélvica ou da próstata, esse paciente é definitivo. Ele não tem como, não resolve o problema dele, é definitivo. E a gente tenta conversar. E se ele falar assim, olha, doutor, eu quero ver meu esperma porque eu quero engravidar, a gente manda para um laboratório, centrifica e ele pega, ele usa aquele espermatozoide para fazer a fertilização. Né? Ô, doutor, mas ela não interfere então no ato sexual do indivíduo, na vida sexual dele, né? Não. Quer dizer, ele não passa a ser precoce ou retardado e tal por conta dessa retrógrada? Não. Ele é um ejaculador normal. Ele não é ejaculador precoce, ele não é retardado, ele segura, ele tem o ambiente sexual dele normal. Tranquilo. Só que ele não consegue ver o sêmen, tá? Ele não consegue ver o esperma não, o sêmen, né? Porque existe uma diferença muito grande, né? E isso, o fato de ele ser retrógrado, ou seja, de ele não aparecer, de ele ir para a bexiga, é o que você falou? Isso. Depois ele é eliminado na urina, é isso? Isso, na urina. Correto. Então, esse é o ejaculador retrógrado. Isso aí, eu não consigo ver gravidade nenhuma nisso. Mas eu não sei, a cultura nossa, a pessoa, ele quer ver. E às vezes ele procura um médico porque ele quer tratar, porque ele vê. Ou então, às vezes, ele ejacula e ejacula pouco. Ele procura o médico, às vezes, porque ele ejacula pouco, né? Eu acho que, às vezes, o próprio envelhecimento diminui a quantidade de sêmen, né? Não é problema nenhum diminuir, ejacular pouco, principalmente no envelhecimento, né? E existe a pessoa tem dificuldade de ejaculação, né? Anajaculação. Ela sente o orgasmo, mas não ejacula, não tem ejaculação, nem para fora nem para dentro. Ele sente o orgasmo, mas ele não ejacula, tá? A quantidade é pífia, é muito pequena, entendeu? Isso aí tem muito a ver com envelhecimento e também com diabetes, com alcoolismo, né? Com cirurgias pélvicas. Mas também tem toda a sensação de prazer. Tem toda a sensação de prazer, tá? É uma quantidade pífia, né? Ele sente o prazer, mas não vê nada, né? Mas nem na urina sai esse esperma. Doutor, e aí nós temos o ejaculador. A dispareunia, a ejaculação. Com dor, esse também me parece algo traumático, eu diria. Esse é o pior, eu acho, né? Dor para ejacular. Exatamente. A dispareunia tem muito a ver com infecção, né? Você tem uma infecção urinária, pode ter dispareunia, dor, né? Ou então, você pode ter uma DST, tá? Uma doença sexualmente transmissível também, você tem dor, a ejaculação. Eu acho o mais preocupante são as prostatites, a infecção na próstata. Ela pode cronificar e às vezes você pode ter essa doença o resto da vida, né? Eu sempre falo que as relações sexuais tem que ter um certo cuidado, principalmente com DST e às vezes relação anal, né? Porque às vezes você pode pegar uma infecção e essa infecção virar uma prostatite. E às vezes você pode curar a DST, mas você vai ficar com a prostatite o resto da vida, né? Você vai morrer com a prostatite. Prostatite é uma inflamação crônica na próstata, tá? Oriunda de infecção urinária ou DST. Ah, correto. E aí, por exemplo, o indivíduo que tem isso aí, ele sente dor na hora de... Sente dor as relações, principalmente na hora que vai ejacular, tá? Às vezes, doutor, isso? Trata. Tem momentos, ele tem melhora, tem momentos de piora, né? Mas trata sim. Só que ele vai ficar com essa inflamação crônica na próstata, né? E às vezes ele tem queixas urinárias por causa dessa inflamação na próstata. Ô doutor, e tudo isso, quer dizer, essas disfunções, esses distúrbios que a gente mencionou aí, os distúrbios ejaculatórios no programa de hoje, a gente percebeu aí de uma maneira muito clara, acho que exceto aí essa, por exemplo, relacionada a infecções Sim. e tal, mas ela na maioria, ela está relacionada à mente, né? Está relacionada às emoções. Sim. E o senhor muito bem lembrou aí que, inclusive, um método de tratamento foi descoberto a partir de
pessoas que estavam ali num tratamento antidepressivo e perceberam, né, o retardo ejaculatório ali e tal, e isso acabou ajudando esses pacientes. Agora, então isso quer dizer para a gente o quê? Que independente do distúrbio, o importante é você procurar hoje um atendimento médico, buscar um profissional, porque a medicina avançou muito e tem gente que está sofrendo de bobeira. Não tenho dúvida nenhuma, Marcos. Hoje, a gente tem que ser a cabeça aberta, principalmente com a sexualidade, né? Porque a sexualidade, a gente faz muito tratamento também em paciente oncológico que tem dificuldade sexual. Porque é uma maneira de a gente melhorar a qualidade de vida dele, amenizar a dor, entendeu? Então a sexualidade hoje, pela Organização Mundial de Saúde, ela faz parte como o trabalho, como o lazer, como a família, e vem a sexualidade, é o 4º item em qualidade de vida. Então, e hoje os tratamentos são fáceis e tem acesso fácil, né? E o remédio também tem na rede básica. Quer dizer, tem tudo hoje, então o que a gente tem é abrir a mente, entendeu? E não se importar, se eu tenho uma ferida aqui, opa, vou viver com a minha ferida. Se eu tenho ejaculação precoce, eu vou tratar. E depois desse momento que eu tratar, eu não vou ser mais ejaculador precoce. O que não pode é se esconder. A gente tem que enfrentar, entendeu? Enfrentar e aceitar a vida do jeito que ela é, entendeu? Com comprimido ou sem comprimido. Né? É isso aí, tá aí, portanto, olha, palavra do Dr. Valdir Marim pra gente neste programa. Doutor, quero te agradecer mais uma vez pela presença, é sempre uma honra e uma alegria tê-lo aqui. Hoje a gente falou um pouco aí sobre os distúrbios ejaculatórios no programa Conexão. Obrigado. Nada, eu queria agradecer novamente, né? E tomara que quem precise procure, porque nada melhor do que viver em paz com a companheira. Obrigado a todos. Com certeza. Conexão fica por aqui. Você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, pode conferir a reprise amanhã logo cedo, às 8 da manhã, e também pelas redes sociais aí, pelo Facebook. Compartilhe para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Conexão fica por aqui, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. Exija a peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Um grande abraço, ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se.